Olá, boa tarde. As canções lembram o cotidiano das cidades do interior, mas é preciso muito ouvido para tocar esse instrumento que é um dos símbolos do Nordeste brasileiro. No Terra Serigi de hoje vamos falar sobre o resgate e a sonoridade do pífano, um instrumento de difícil execução, mas quando bem afinado nas mãos de gente talentosa, só dá boa música. A cidade que guarda histórias e imagens de outros séculos, guarda também sons que atravessam gerações. Um em especial é o mais ouvido e admirado por aqui. Em Laranjeiras, todo mundo fica de orelha em pé quando se fala em banda de pífano. Eu saio de casa para vir assistir. Quando a gente escuta, geralmente a gente sai correndo para a porta para assistir, né? É gente que valoriza e sabe a importância de preservar a tradição do pífano. Os pais já passando para os filhos passando para os netos, aí assim a tradição vai crescendo, né? As ruas abrigam o som que se ouve de longe e logo eles aparecem, os tocadores de pífano. Na frente da igreja, a reverência de quem aprendeu com os antepassados a ter orgulho da tradição sonora do pífano. Tradicionalmente, as bandas de pífano sempre tomaram parte nos eventos religiosos das localidades. Muitas vezes a cidade não tinha uma banda filarmônica, uma banda de música para tocar nas procissões, e aí a banda de pífano era convidada. A banda de pífano substituía as grandes bandas de música. E a própria constituição da banda de pífano, tradição aqui no Nordeste, sempre as bandas de pífano reverenciarem os locais sagrados. Sempre quando a banda de pífano está tocando em algum local que encontra com a Santa Cruz, se faz uma vênia, uma inclinação de cabeça diante da Santa Cruz e diante também dos templos sagrados. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o resgate e a tradição do pífano. Músicos apaixonados pela cultura nordestina querem resgatar a tradição do pífano. Veja na segunda reportagem a importância desse instrumento, que é um dos símbolos do Nordeste brasileiro. A história do pífano começa na época dos primeiros cristãos que utilizavam um instrumento parecido com esse para saudar a Virgem Maria nas festas natalinas. Mas foi aqui no Nordeste que o instrumento ganhou essa sonoridade, graças à intuição e à criatividade do nordestino. Foi aqui que o pífano se tornou indispensável nos cortejos folclóricos. A banda de pífano também está associada ao folclore, porque isso se torna garantia de que ela vai estar viva, vai ser preservada, vai estar presente na vida das gerações futuras. As canções lembram o cotidiano das cidades do interior. É música que envolve, mas é preciso muito fôlego e ouvido para tocar esse instrumento que tem a cara do povo nordestino. O tocador Evandro conhece bem a história do pífano. Curioso, se dedicou a conhecer a fundo esse instrumento que não é tão fácil de tocar. O
pífano é um instrumento de difícil execução, porque ele é muito limitado, não tem os recursos que os instrumentos modernos têm. Então, para se conseguir a afinação dele, tem que ter um excelente ouvido. Cada pífano é um mundo, porque cada pifeiro faz o seu pífano diferente do outro pifeiro. Às vezes um pifeiro não consegue tocar o pífano do outro, tem que se adaptar, porque muda a questão do dedilhado, muda a questão da afinação. Aqui na nossa região a gente está com dificuldade de encontrar esse material. No caso, os nossos, apesar de alguns membros nossos já participaram de oficinas de construção de pífano, a gente sabe como fazer os pífanos, mas a gente não tem material aqui. Então, por exemplo, esse aqui veio do lado de São Paulo, veio da região de Campinas, né? Mas o pífano é um instrumento 100% nacional. O curioso desse instrumento é que desde que surgiram os primeiros grupos de pífano aqui no Nordeste, os músicos passaram a associar o pífano a outros instrumentos. Por quê, Evandro? Ele sozinho não funciona bem? O pífano ele está presente em todo o Brasil, nas várias culturas indígenas aqui do Brasil, mas aqui no Nordeste, a gente tem como referência aqui no Nordeste a banda de pífanos de Caruaru, que é uma banda que desde o início do século XX já trabalhava o pífano nessa formação. 2 pífanos, é o tradicional das bandas de pífano, chamada pareia, 2 pífanos e alguns instrumentos de percussão se associando a ele, justamente para dar uma maior animação, para, de certa forma, levar o povo, convidar o povo à dança. Mas ele por si só já tem uma boa sonoridade. Sim, sim. O pífano por si só já tem uma excelente sonoridade e é um instrumento que pode ser utilizado nos mais variados gêneros musicais. Sozinho ou acompanhado dos mais variados instrumentos de percussão, o pífano sempre faz a festa. É que acompanhado com a zabumba, com o triângulo, com instrumento de percussão, o ritmo é mais forte? Isso. A questão do ritmo, do convite à dança. A gente tem atualmente na nossa música nordestina o chamado trio pé de serra, né? Mas o trio pé de serra, na verdade, ele surge a partir da banda de pífano, quando se dispensou o pífano e o acordeão tomou o lugar. Então, a zabumba, o triângulo, o pandeiro, os outros instrumentos de percussão são antecedentes, eles antecedem o trio pé de serra, eles já estavam presentes na banda de pífano. Apenas houve uma substituição do pífano pelo acordeão, pela sanfona. E foi justa essa substituição? Eu acho que na música todo instrumento tem o seu espaço, né? Eu acho que o problema foi que o pífano terminou sendo esquecido aos poucos, foi sendo deixado de lado. Aqui em Laranjeiras mesmo havia várias bandas de pífano no passado. A última foi que teve ainda durante um bom tempo animando os festejos juninos aqui, foi a Zabumba do José, do Zé Candunga. E justamente por isso a gente resolveu retomar esse espaço perdido do pífano na música nordestina. Um instrumento bem afinado nas mãos de gente tão talentosa só pode dar boa música. Esse grupo faz bonito por onde passa. Esse grupo é formado por músicos profissionais e apaixonados pela cultura nordestina. Eles resolveram criar esse grupo Esquenta Mulher de Laranjeiras. A banda de pífano estava mais esquecida aqui em Laranjeiras, por isso vocês resolveram resgatar isso? Exatamente. A banda foi iniciada por Guinho, Aislan e Evandro, e eu fui o quarto a ser convidado para fazer parte dessa banda por termos uma amizade bacana e fazermos músicas desde de criança e adolescência. E vocês gostam, vocês são apaixonados mesmo por essa cultura nordestina? Demais, amamos demais a nossa cultura. Nós aqui já participamos de vários grupos folclóricos. Eu já participei do grupo. A primeira vez que eu toquei em toda a minha vida foi com Dona Lalinha. E eu fico até emocionado em falar. Foi o primeiro grupo em toda a minha vida, foi o Reisado de Dona Lalinha, uma pessoa que é conhecida em todo o Brasil, né? E quando vocês resolveram se juntar e formar esse grupo, é exatamente por isso, para resgatar essa cultura do pífano que estava esquecida? Sim, o pífano já há muitos anos em Laranjeiras estava silenciado. Desde que pararam as atividades da banda de pífano, a Zabumba do José, do Zé Candunga. Então, no ano 2010, nós tivemos contato com um fabricante de pífanos lá da região de São Paulo. E ele veio participar do encontro cultural da cidade e conversando com ele, eu comprei um pífano a ele e ele sugeriu: rapaz, aqui no Nordeste, a terra do pífano, Laranjeiras já teve bandas de pífano e o pífano está parado, por que vocês não retomam? Pronto, ali foi a semente e pouco tempo depois nós já estávamos com um grupo formado. Ele já retornou aqui outra vez, já tivemos a oportunidade de tocar juntos e a banda de pífano não parou mais. A proposta é a gente continuar levando o pífano não só a passear pela música nordestina, mas também adentrar em outros gêneros musicais. E vocês querem levar isso para as escolas da cidade?
Uma proposta nossa, a gente está em fase de planejamento, a gente pretende trabalhar o pífano também como um instrumento de musicalização. É algo interessante porque geralmente nas escolas se utiliza a flauta doce, que é um instrumento europeu, nada contra a flauta doce, mas o pífano tem mais a dizer para o povo nordestino, para a nossa cultura, porque o pífano é um instrumento, na verdade, 100% nacional, né? Um instrumento que é criação dos nossos índios e que precisa ser sempre lembrado, ter o seu espaço resguardado. E esse instrumento é difícil de tocar? Muito difícil. Ele não tem os recursos que os instrumentos industrializados têm. Ele só tem 6 furos, aí a complexibilidade é bem maior. Tem 6 furos, que é para o dedilhado, e um furo que é para o sopro aqui. Aí fica mais complicado, muito mais complicado mesmo tocar. O esforço é bem maior, e por isso o resultado é bem melhor. Exige mais do músico e sempre bom, né? A gente tá se especificando e fazendo cada vez melhor. Associar a caixa ao pífano é fácil? Vocês têm que conduzir muito bem isso. A gente faz a questão ele faz a questão da sonoridade, da melodia, a gente faz o acompanhamento, ou seja, é um casamento perfeito. A gente pega a percussão, faz aquela mesclagem, porque um dá suporte para o outro. Não chega a ser tão difícil, porque como o pífano faz muito bem a questão da melodia, e a gente já tem um baseamento de como fazer questão de percussão, fica melhor fazer o entrosamento. É uma coisa não tão difícil, mas também não tem que prestar atenção, é meio termo. E vocês fazem questão de manter essa originalidade, não? Sim, a proposta da banda é inicialmente a gente resgatar a cultura do pífano, iniciando aqui por Laranjeira, nossa terra, certo? Sabendo que já existem outras bandas em outras cidades de Sergipe, e uma vez instalada, divulgada, a gente pretende alcançar patamares maiores, como gravação de um CD, projeto de musicalização nas escolas, tornar o pífano voltar a ser o que ele era antes, uma referência no Nordeste. Era uma coisa que era em todo lugar, tinha a sua bandinha de pífano. E aqui em Laranjeiras também era uma referência de sonoridade, né? Sim, sim. No passado existiam várias bandas aqui, certo? E infelizmente, com o passar do tempo, as novas gerações, ou por não ter o contato direto com os antigos, né? Ou por uma questão que alguém não passou, mas foi ficando aos poucos, né? Foi perdendo a intimidade e acabou se perdendo pelo tempo. E é assim que essa gente simples e cheia de talento mantém a tradição de tocar esse, que é um dos símbolos do Nordeste brasileiro. Aqui no Nordeste era conhecida como zabumba, terno de zabumba, banda de taboca, carapeba, esquenta mulher. Quando a banda não presta, o povo chama de quebra-resguardo. O terno de zabumba porque no início dos anos 20 também houve um período em que era comum, no século passado, por volta dos anos 20, era comum as bandas também se apresentarem trajando um terno. Nos anos 20, os irmãos Biano, da banda Epífano de Caruaru, estavam tocando em uma igreja no interior de Alagoas, quando a igreja foi cercada pelo bando de Lampião. Lampião, alguém tentou correr da igreja, foi logo alvejado por um tiro. Lampião entrou na igreja, disse ao padre que continuasse a missa, que ele tinha ido apenas rezar. E a banda de Epífanos de Caruaru tinha sido convidada para tocar, né, nessa novena. Quando terminou a missa, o Lampião chamou os dois meninos e perguntou, os meninos morrendo de medo, né? E perguntou se eles sabiam tocar a música do Lampião, que Lampião também era compositor. E aí os meninos tinham ouvido, por coincidência, uma semana antes, alguém assoviando a música na feira, ensinou a eles, assoviando, e eles aprenderam a tocar, que era o Mulher Rendeira. Eles ficaram tão impressionados diante da figura dos cangaceiros e do bando do Lampião, que passaram a se trajar também com o traje de cangaceiro. E isso virou uma epidemia nas bandas de pífano durante muito tempo. Hoje em dia, nem tanto.
E então, quer colaborar com o nosso programa? Ligue pra gente. O telefone, anote aí, é o 3045 4444 ou acesse o site da nossa programação, tvsergipe.com.br. O programa de hoje fica por aqui. Em seguida, você assiste as notícias do SETV Primeira Edição. No próximo sábado tem mais. Até lá!